Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes, eu sou o coordenador técnico da SFC Serviços, uma empresa do grupo Vegor que presta serviços de manutenção e apoio à operação de equipamentos isolados a gás SF6. E aqui no canal a gente conversa sobre episódios, eventos, dicas para operação e manutenção de equipamentos isolados a gás SF6. Eu hoje estou fazendo aqui, na verdade, um complemento do último vídeo que a gente publicou essa semana, na terça-feira, que é um vídeo que trata sobre o setup de pressão, dos strips de pressão máxima e mínima. A gente falou da pressão máxima e comentamos bastante qual seria essa pressão. Agora, o que a gente gostaria de completar é o seguinte: nós não falamos sobre as consequências da gente errar no trip de pressão máxima, né? E nas consequências que pode acontecer no caso de uma falha de alta potência num equipamento isolado a gás SF6. Então é isso que a gente gostaria de conversar com vocês hoje, porque o que tem de muito importante nisso é que um equipamento isolado a gás, ele é um vaso de pressão. Os vasos de pressão estão sujeitos à explosão. E aí eu queria explicar para vocês como que isso pode acontecer, começando pelo conceito do que é uma explosão. O que define uma explosão, né? Uma explosão, a gente toma como exemplo o resultado da detonação de um explosivo, por exemplo. O que acontece quando o explosivo detona? O que acontece ali é uma variação muito abrupta do volume dos gases que existem num local pequeno, confinado, e o aumento consequente da pressão súbita que aqueles gases estão submetidos. Então, por exemplo, a detonação da pólvora, a pólvora negra tradicional, inventada pelos chineses há muitos anos atrás, a reação química da pólvora é essa que está aqui. Então, a pólvora é salitre, enxofre e carvão. Quando a pólvora detona, a reação química leva à formação de nitrogênio, que é um gás que vem do salitre, e dióxido de carbono, que é o gás resultante da reação do oxigênio com o carvão que está na mistura da pólvora. Esses dois compostos são gasosos, então, por si só, o volume do produto já é muito maior que o volume do reagente. Então a gente tem um volumezinho pequenininho de pólvora que resulta, depois da reação, num volume de gás muito grande. Além disso, essa reação ela é exotérmica. Então ela libera energia na hora em que acontece. Então, além de se formar um produto gasoso, a temperatura do produto também é bem mais alta que a temperatura do reagente, e isso leva a uma expansão de gases muito grande, a chamada onda de choque. A onda de choque é o que está aqui nessa outra figura, é a primeira consequência da explosão. É a propagação desse aumento de pressão pelo ambiente. Isso é onda de choque, isso é o resultado da explosão, isso é uma explosão. A explosão ela pode acontecer sem necessariamente que haja uma reação química que a provoque. Então, assim, se eu tiver um gás confinado num lugar qualquer e eu tiver um aumento súbito da temperatura desse gás, nós vamos ter um consequente aumento súbito da pressão desse gás. Se o recipiente onde esse gás estiver contido não for capaz de suportar essa pressão, esse aumento súbito de pressão, vai haver o que a gente chama de explosão. Tá bom, pessoal? Então esse é o conceito da explosão. É importante a gente entender que um equipamento isolado a gás SF6, vamos falar de um disjuntor, por exemplo, que é um caso notório, não que isso não possa acontecer num simples barramento de subestação blindada. Pode também, já vamos comentar como é. Mas, por exemplo, num disjuntor. É uma coisa mais ou menos eu na minha vida aí profissional, trabalhando com SF6, eu comecei no início dos anos 80, quando eu trabalhava no CEPEL, nós tínhamos lá, naquela época a Furnas tinha acabado, era
mais ou menos nova, a subestação de Furnas do Grajaú, 500 kV, foi uma das primeiras do Brasil de extra alta tensão, né? Itaipu estava na época comissionando já a GIS que existe lá em Itaipu, que é uma GIS também muito grande, muito importante, e o CEPEL na época desenvolveu um projeto interno para a gente estudar SFCs. Então, desde essa época eu ando envolvido com essa questão e já ouvi mais de uma vez na minha vida o relato assim, na o disjuntor ele vinha muito bem sem apresentar problema nenhum e de repente explodiu. Ou aquele relato, eu tenho dois disjuntores iguais, da mesma idade, um explodiu, o outro está normal, tudo certo com ele. Por que esses eventos de explosão eles acontecem, tá certo? Nos disjuntores. O que acontece é o seguinte, o SF6 é um gás perfeito na condição de operação do disjuntor. Isso quer dizer que o aumento do volume dele é proporcional ao aumento da temperatura e o aumento da pressão é proporcional ao aumento do volume. Quando o disjuntor opera, naturalmente, o volume do gás SF6 se expande dentro do disjuntor, a pressão aumenta e isso é a parte boa que faz a circulação do gás dentro do disjuntor e leva à extinção do arco. Essa é a parte legal. No caso de haver uma falha em que ocorra uma descarga de muita potência, isso vai liberar muita energia para aquele volume de gás. Essa liberação de energia vai levar ao aumento súbito daquele volume, por consequência, ao aumento súbito da pressão do gás dentro do equipamento. Essa curva aqui, ela mostra o aumento da pressão em função do aumento da temperatura, que é o que acontece quando a gente tem uma falha. A gente pode ver nessas três curvas que, a partir de uma certa temperatura, esse aumento é quase uma linha vertical. Significa que ele é um aumento instantâneo. Então, assim, caso isso ocorra, o aumento da pressão é tão súbito que é muito difícil um material que seja capaz de resistir a esse aumento de pressão. Tá certo? Existem dispositivos, todo equipamento isolado a gás, não é só equipamento, assim, vaso de pressão, onde a gente armazena gás, reatores, tudo que é sujeito a esse aumento súbito de pressão, até a panela de pressão que você usa em casa, ela tem que ter um dispositivo de alívio de pressão para um evento desse a gente acionar o dispositivo e não explodir o conteúdo. Então, normalmente, nos equipamentos isolados SF6, o dispositivo mais comum é o disco de ruptura, que está nessa foto aqui que eu estou mostrando para vocês aqui. O disco de ruptura é um material que rompe quando atingido uma certa pressão. Nesse do exemplo aí está escrito 1241 bar. Então, isso é mais ou menos 1238 atmosfera, aproximadamente. Se chegar nessa pressão, instantaneamente ele detona. É fato que existem também as válvulas de alívio de pressão. A válvula de alívio de pressão é muito parecida, o que ela tem, como dá para ver no esquema, nessa outra figura aqui, da válvula de alívio de pressão, ela tem uma mola que está calibrada para só ser comprimida acima de uma certa pressão. Então, passou daquela pressão, a mola comprime e libera a pressão do gás. Para equipamento isolado SF6, como no caso de falha, a liberação de pressão é muito rápida, os discos de ruptura são mais recomendados. Não quer dizer que não se possa usar a válvula de alívio, é possível também, existem boas válvulas de alívio, mas o mais comum é o uso do disco de ruptura, porque a calibração dele é muito mais simples. É o material naquele formato, você faz o teste e ele detona naquela pressão. Tá bom, pessoal? Então, assim, é fundamental que o equipamento tenha essa válvula de alívio ou esse disco de ruptura. Porém, isso ainda não garante que ele não exploda, porque a variação de pressão pode ser tão súbita que não dá tempo, ele explode junto. Tanto a válvula de alívio, quanto o disco de ruptura, quanto a própria carcaça do equipamento. Tá? E é possível, isso acontece aqui, nessa foto aqui, eu estou mostrando para vocês um equipamento isolado SF6 explodido. Nesse caso aí não era nem um equipamento de interrupção, é um trecho de um barramento que explodiu em função dessa variação súbita de pressão decorrente
de uma falha elétrica, de um arco de alta potência que elevou a temperatura subitamente e ele explodiu. Tá bom, pessoal? Então eu queria deixar isso aí para a gente ver assim, a importância da gente setar o máximo do trip de pressão. Ela está ligada a variações de pressão, mas não catastróficas, ou seja, que não resultam de falha. A variação de pressão resultante de falha, ela precisa ter um elemento de proteção que seja o disco de ruptura ou a válvula de alívio, preferivelmente o disco de ruptura. Agora, em qualquer caso, pessoal, o que nos pode garantir que a gente não vai ter uma falha como essa que eu mostrei aqui na figura, que foi uma falha muito grave, é a gente manter o equipamento em boas condições. Monitorar sempre contaminação presente no gás, umidade presente no gás, produtos de degradação para nos indicar a probabilidade de uma falha estar em desenvolvimento. E manter sempre em ordem os nossos elementos de proteção. Tá bom, pessoal? Então, para complementar o último vídeo, espero ter ajudado mais uma vez. Muito obrigado aí para você que assistiu a gente até agora, até o fim. Por favor, deixa aí o seu like, compartilha com o pessoal que possa estar interessado nisso, possa querer pensar nesse mistério, porque que de repente o negócio explode. Está aí uma explicação preliminar sobre isso. Muito obrigado, compartilha com quem estiver interessado, se inscreve no nosso canal e até terça-feira, quando a gente vai voltar a publicar um vídeo para vocês. Um abraço a todos, obrigado.